Hoje nós vamos estudar essencialmente 3 atributos de Deus, que são essencialmente uns dos mais conhecidos, que é Deus ser onisciente, onipotente e onipresente. Por isso que nós lemos o Salmo 139, onde é nos colocado e exposto sobre a onipresença de Deus e a onisciência de Deus, certo? Onde nós entendemos um pouco sobre a grandeza tanto do conhecimento de Deus particular, quanto do conhecimento de Deus em sua extensão, certo? O meu objetivo hoje é trazer apenas um pouco do que é a onipresença, a onipotência e a onisciência do nosso Deus. Hoje nós vamos encerrar as excelências de Deus. Nós vimos isso na aula passada, as excelências de Deus parte 1, e hoje nós vamos encerrar essa parte das excelências de Deus, que é a parte 2, e no próximo domingo nós vamos ver sobre a santidade de Deus, a beleza de Deus, como o nosso Deus é santo, justo e outros atributos mais, certo? Então eu quero que vocês se atentem muito, porque esses atributos, especificamente eles, são o que diz de forma muito perfeita a seguinte coisa: eu não sou como vocês. Esses 3 atributos faz-nos ter uma dimensão do quanto Deus é Deus e por que Ele é Deus. Nós já vimos que a eternidade é um atributo de Deus, nós vimos que a pessoalidade é atributo de Deus, nós tivemos apenas pequenas demonstrações do quanto Deus é diferente de nós. E do quanto, ao mesmo tempo que Ele é diferente de nós, Ele está perto de nós. Ele nos ouve, Ele comunga conosco, Ele vive conosco, mesmo sendo tão diferente da gente. Certo? Então, quero que vocês se atentem muito, porque são esses 3 atributos que, particularmente para mim, me fazem ser espantado com o próprio Deus. E não somente isso, mas eu quero que vocês se atentem, porque é o fato desses 3 atributos estarem também na cabeça de Paulo em Romanos 11, 33 ao 36. Porque às vezes o fato da gente conhecer que Deus sabe todas as coisas, isso às vezes não nos espanta. Isso às vezes não faz nos cantar, como Paulo fez. Porque ainda que a gente se lembre da carta de Romanos como muito doutrinária, cheia de coisas muito bonitas, nós acabamos falhando quando nós chegamos no capítulo 11. Nós muitas vezes sabemos que nós somos pecadores, sabemos que Deus sabe que nós somos pecadores, sabemos que Deus sabe das nossas falhas, sabemos que Deus sabe do futuro, do passado, do presente, de todas as coisas, que Deus elege o seu povo com graça e que Deus manipula todas as questões da natureza com perfeição. Quando eu falo manipulação, é o uso dela, como Ele sabe usar muito bem a sua própria criação para nos levar a Cristo, como nós vemos em Romanos 8. Mas nós falhamos em chegar e dizer quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis são os teus pensamentos. Nós falhamos em louvar a Deus. Por quê? Porque o fato da gente pensar que sabe muito sobre Deus e sobre o Evangelho deixa a gente adormecido. E esses 3 atributos, eles são motivos para a gente louvar. Então, desde já se atentem ao básico e pensem sobre esses 3 atributos para ajudá-los no louvor, para ajudá-los na prática, para ajudá-los na oração, em tudo. Porque isso aqui é mais do que simplesmente nós sabermos como Deus é. É o fato de nós entendermos como Deus se relaciona com a gente. E o primeiro atributo que a gente vai ver é a onipotência. Deus é onipotente. O Paul Washer, no seu livro, ele define a onipotência assim: a palavra onipotente vem do latim omnis potens, que é omnis, que é todo, e potens, que é poderoso. Então se refere ao atributo de ter poder infinito e ilimitado. Com relação a Deus, a palavra significa que Ele pode fazer
tudo o que determinou a fazer, sem exercer muita força ou sem que algo possa impedi-lo ou obrigá-lo a fazer o contrário. Dizer que Deus pode fazer todas as coisas significa que Ele pode fazer tudo o que estiver de acordo com a sua mais santa, justa e amorosa natureza. Ele não pode contradizer a si mesmo, ele não pode ser cruel ou egoísta, ele não pode mentir, ele não pode quebrar sua promessa, ele não pode fazer o absurdo, fazer um quadrado circular, triângulos com 4 cantos, ou uma pedra tão pesada que ele não possa levantar, ainda que os ateus tentem levantar isso de vez em quando por rumo da gente. O Paul Washer ele define assim: mas para mim, de uma forma muito peculiar, o que pode ser resumido a Deus ser onipotente é que ele tem poder infinito e ilimitado, que nada pode contradizer a sua vontade, que nada pode ser mais poderoso do que ele, que nada pode contradizer a sua própria vontade. Como Paulo diz, o que é que o barro quer com o seu Criador? Nós não podemos ir contra o poder de Deus. Nossa vontade não é maior do que a vontade de Deus. As doenças não são maiores do que o poder de Deus. Os problemas não são maiores do que o poder de Deus. O pecado não é maior do que o poder de Deus. O nosso egoísmo não é maior do que o poder de Deus. Nossa indolência não é maior do que o poder de Deus. Os políticos não são maiores do que o poder de Deus. Situação econômica não é maior do que o poder de Deus. Nosso cotidiano, as coisas da vida, dificuldades e tudo, familiares, não são maiores do que o poder de Deus. Nada é maior do que o poder de Deus. Nada pode confrontar a Deus. Satanás não se iguala a Deus, porque ele não tem o poder infinito e ilimitado. Esse é o poder de Deus. Deus ser onipotente está muito além do que a gente vê em heróis. Heróis têm poder finito, limitado, dentro das nossas mitologias. Heróis são falhos, porque têm fraquezas para os... Heróis têm poder finito, limitado, dentro das nossas mitologias. Heróis são falhos, porque têm fraquezas para os seus poderes. O nosso Deus não tem fraqueza para o seu poder. O nosso Deus é infinito em poder. Assim como a eternidade se refere à sua vida, a eternidade também se refere ao seu poder. Não tem começo, não tem fim, está além do que a gente pode imaginar. Criação do mundo, ele fez com o mínimo de esforço possível. Ele sustenta a sua criação apenas com as palavras, apenas falando. Hebreus 1:3 é muito claro sobre isso. O nosso Deus, ele faz coisas e milagres sem sequer falar, sem sequer tocar, como a gente viu em João. Ele transforma. O nosso Deus apenas a sua ordem para os mares, as tempestades. Ele dorme no meio da dificuldade. Tamanho é o seu poder. Tamanha a sua glória. Ele faz reconstrução da pessoa com a terra, como nós vemos em Jesus. Nosso Deus é poderoso para perdoar pecados, porque quando em Marcos e nos Evangelhos ele questiona os fariseus perguntando: o que é mais difícil, perdoar pecados ou curar? Ele não está tentando dizer uma forma maior do que a outra. Ele está tentando dizer o seguinte: as duas coisas são impossíveis para vocês. Para mim é possível. Porque só Deus perdoa pecado. E só Deus faz essas curas. Só Deus reconstrói o ser humano. O fato da gente não ver tanta cura e milagre é porque nós deixamos de crer. Porque nossa fé não é do tamanho de uma mostarda. Nossa fé é menor do que aquilo.
Essa fé é muito menor do que aquilo. Certo? Então, o nosso Deus tem esse poder, tem o poder de abrir o mar, ainda que não seja o mar, mas ele abriu o mar vermelho, ele abriu de novo para Josué. Para ele é muito fácil, para ele é uma coisa insignificante. Então, Deus tem todo o poder, Deus tem um poder infinito e ilimitado, certo? Vamos abrir em duas passagens, vamos abrir em Jeremias 32. Jeremias 32, 17. Pode ler, Rian? Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, e com o teu braço estendido. É isso não? É? Coisa alguma que é demasiadamente maravilhosa. Nada é demasiadamente difícil para ti. Nada. Então, Jeremias, em meio à destruição de Jerusalém, ele se ancora justamente no fato de poder, do poder, da grandiosidade de Deus. A ponto dele afirmar: Senhor, você fez os céus, teu grande poder e com teu braço estendido. E aí ele termina: nada é demasiadamente difícil para ti. Nada. Vamos para o versículo 27. Pode ler, Daniel? Isso. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Preste muito bem atenção que Jeremias ele afirma: nada é demasiadamente grande para ti. A resposta de Deus para o povo é o quê? É um questionamento. Ele afirma uma pergunta retórica: será que existe algo demasiadamente difícil para mim? A resposta é óbvia: não. Não. Difícil para mim? A resposta é óbvia: não. Não. Nada é demasiadamente grande para ele. Nada disso. Quando a gente lê a história dos mártires, você vai ver coisas assombrosamente diferentes. Eu não sei se vocês já sabem o que é piche, que é aquela massa meio grudenta, quente, que coloca no asfalto. Roma, quando foi matar, se eu não me engano, Policarpo e também João, eles lançaram piche quente para jogar eles dentro. E o primeiro caso de João, o apóstolo, quando jogaram ele no piche quente, assim que ele toca o piche esfria completamente. Completamente. Quando você vai para Policarpo, acontece a mesma coisa. O piche, quando o Policarpo é jogado na fogueira, ele não pega fogo. Quando a gente vai para Daniel, acontece a mesma coisa. Mesma fornalha sendo aquecida 7 vezes mais alta do que o comum, Jesus está passeando com o seu povo. Isso é um pouco da demonstração do poder de Deus. De tão assombroso é. De tão assombroso é o poder de Deus que para a gente, mentalidade pós-moderna, ou amoderna, depende de como é chamado, para a gente isso é como se não existisse. Para a gente isso é incompreensível. E é para si mesmo. Porque nós não estamos lidando com Deus criado por nossas mãos. Nós não estamos lidando com Deus que nós queremos que seja lógico em tudo, racional em tudo, siga as suas próprias leis naturais. De um Deus que criou as leis e ele manipula as leis conforme ele quer. Então, nosso Deus é capaz de entrar no fogo e não queimar, capaz de esfriar piches extremamente quentes,
borbulhando, fervendo imediatamente, é capaz de transformar água em vinho, é capaz de abrir mares, é capaz de fazer jumentas falarem, é capaz de fazer serpentes falarem, é capaz de fazer qualquer coisa. É capaz de transformar um cajado em 2 serpentes, em uma serpente. É capaz de tornar um cajado apenas um componente para abrir um mar. O nosso Deus é isso. Por quê? Vamos para Lucas 1,37. Lucas 1:37. Pode ler, Vivi? Porque para Deus nada é impossível. Exatamente. E aí está falando sobre o quê? Sobre o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus também é uma manifestação do poder de Deus. Porque ele fez com que alguém nascesse sem relação. Por isso que quando a gente vai falar sobre o nascimento virginal de 17, 16 anos, é sobre isso que a gente fala. E sobre isso que a gente defende. A ação milagrosa do nosso Deus. Isso é questionado pelos liberais, e é normal eles questionarem, porque eles têm uma mentalidade moderna. Para eles tudo que é sobrenatural é mito, mas para nós cristãos, o nosso Deus é um Deus onipotente, capaz de realizar o que Ele quer, porque Ele tem poder infinito. E aí, como nós vivemos diante disso? Como nós devemos viver com essa doutrina? Primeira coisa, para o cristão, a onipotência de Deus infunde confiança absoluta, ou era para infundir confiança absoluta. Deus é poderoso para fazer tudo o que prometeu. Tudo o que prometeu. E eu creio que uma das coisas mais valiosas para Deus é a oração. Eu creio que uma das coisas mais valiosas para Deus é responder a oração. Porque é a coisa mais preciosa que Ele nos deu. Porque o objetivo final da cruz de Cristo, além de trazer glória ao nome de Deus, mostrar que Ele é o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, o objetivo final para nos trazer Jesus é para nos dar relacionamento com Ele. E quando nós entendemos que Deus pode fazer todas as coisas, nós precisamos orar por curas também. Nós precisamos orar por milagres também. Nós precisamos orar para Deus ajustar, nos dar condições financeiras. Nós precisamos orar para Deus ajustar, nos dar condições financeiras melhores, contribuir com o seu reino, para ajudar outros missionários, para fortalecer as missões dentro da nossa própria cidade, com a nossa própria igreja, para ajudar nossos familiares, para ajudar nossos irmãos da igreja, para nos dar aquilo que nós precisamos. Realmente Deus é o dono do ouro e da prata, mas Deus é o dono de todas as coisas. Por que nós não oramos mais? Por que nós não confiamos mais? Deus é onipotente. Minha família tem doenças muito complicadas, muito difíceis, muito dolorosas, difíceis para a medicina. Você já levou isso a Deus? Você já levou isso a Deus? Você não viu o que foi que ele fez com a mulher de fluxo de sangue que tinha torrado todo o seu dinheiro com os médicos? E ela apenas tocou nele. Ela não clamou por Cristo, ela tocou em Cristo. Ela apenas tocou na sua roupa.
E tamanho é o cuidado de Cristo que ele sentiu isso. Mas foi o fato dela confiar em Cristo. A tua fé te salvou. Foi o fato de muitas vezes, alguns, pelo menos umas 2 vezes nos evangelhos, você vê Jesus elogiando a fé da pessoa. Diz assim, eu não vi fé igual em nenhum lugar por aqui. Ou então falando sobre quão grandiosa é a fé daquela pessoa. Então nós precisamos ter confiança absoluta de que Deus escuta as nossas orações e que Deus vai responder. Ah, mas ele não curou, ele não fez isso, é porque ele não quer, ele tem uma coisa um pouco mais especial para nos tratar. Ele tem uma coisa um pouco mais específica. Ah, são doenças incuráveis que vão nos matando aos poucos. Problema. Deus está fazendo algo maior conosco. Por meio daquela doença, aquela doença se torna uma bênção para nós. Aquela doença se torna algo que a gente vai sendo tratado com um coração mais quebrantado, um coração que vai mais à oração. Se nós não queremos ir de joelhos, Deus vai fazer com que a gente vá de joelhos. Então a oração precisa ser mais confiante. Nós precisamos ser uma igreja que ora confiadamente. O lugar que nós estamos foi fruto dessa oração. Os mantimentos que nós estamos tendo para custear tudo isso aqui também é fruto de oração. Nossas casas, nossos mantimentos mensais também são frutos de orações. Por que a gente ainda duvida do poder de Deus? Deus prometeu nos dar aquilo que nós precisamos. E Ele vai continuar dando. Vamos abrir em Josué 23:14. Josué 23:14. Josué 23:14 diz assim: Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais, e vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma deixou de ser cumprida. E Ele vai continuar assim. A segunda coisa que nós devemos entender a partir dessa doutrina é o seguinte: para o incrédulo, para aquele que não crê, para aquele que ainda não confiou em Cristo, a onipotência de Deus infunde terror, porque nenhum homem pode resistir à sua vontade ou escapar dos seus julgamentos. Ninguém vai escapar do julgamento de Deus, da sua condenação. Eles têm uma vida para acreditar em Cristo, eles têm uma vida para crer na palavra de Deus, para confiar no Evangelho. E se eles não confiam no Evangelho, Deus não vai simplesmente passar a mão na cabeça deles. Se Ele cumpre as suas promessas para o seu povo, Ele também cumprirá as suas promessas para o incrédulo. Ele vai cumprir as suas promessas para os perdidos. Então Deus, o nosso Deus onipotente, é onipresente. O que é que isso significa? O Paul Washer define assim: a palavra onipresente vem do latim omnis praesens, que significa omnis, que é todo, e praesens, que é presente, e se refere ao estado de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando as Escrituras falam de Deus como sendo onipresente, significa que Ele está presente em todos os lugares, em toda a sua plenitude. A onipresença não significa que parte de Deus está na China e a outra parte na Inglaterra, mas que Deus está em todos os lugares em sua plenitude, completo. É a própria pessoa completa de Deus que está aqui com a gente, é a pessoa completa de Deus que está na casa ali, do lado, na Inglaterra, mas que Deus está em todos os lugares em sua plenitude, completo. É a própria pessoa completa de Deus que está aqui com a gente, é a pessoa completa de Deus que está na casa ali, do lado,
em todos os lugares. Deus preenche a terra, presente, completo. Completo. Embora o próprio universo não possa conter Deus, Ele está presente em cada lugar, em toda a sua plenitude. Primeiro, isso não significa que Deus é a natureza. Se vocês prestarem bem atenção, Ele está presente. Então envolve algo pessoal, uma pessoa, está ali fisicamente presente. Então o nosso Deus não é a matéria, não é as coisas criadas, é diferente dela. Então o nosso Deus está presente. E o que significa que Deus está presente quando nós falhamos? Quando nós pensamos que nós estamos só, nós não estamos sós. O pecado diz pra gente que a gente está só, mas a gente não está. Deus está ali diante de nós, em pé. Seus olhos como que de fogo olhando pra gente. Quando nós pecamos, os esposos com suas esposas, esposas com seus esposos, os jovens, Deus está contemplando os nossos pecados. Deus olha quando nós utilizamos palavras duras. Deus olha quando nós não utilizamos palavras duras por causa de agradar os outros. Deus olha a nossa arrogância. Deus olha o nosso egoísmo, nosso orgulho. Deus olha até mesmo para o nosso fato de sermos preguiçosos. Deus sabe quando nós estamos olhando. A onipresença de Deus, às vezes nós trazemos somente para o lado que nós precisamos. Que realmente Deus está quando a gente está chorando. Deus está quando a gente está aflito. Deus está quando a gente está cansado. Deus está quando a gente está dormindo. É Ele que vigia a nossa casa. É Ele que está ali com a gente quando a gente precisa. É Ele que está caminhando na rua conosco. Nós nunca estamos sós. E isso é reconfortante. Essa doutrina é muito preciosa para mim. Porque eu sei que Ele está lá. A expressão corandeu, que é diante da face de Deus, é isso. É saber que Deus é onipresente. Eu estou diante da face dEle. Diante dEle. Completo. Como Ele estava ali com os discípulos, como Ele estava ali com as pessoas que estavam precisando, eu posso da mesma maneira chegar diante dEle por minha adoração e dizer: Senhor, eu também estou precisando chegar diante dEle por minha adoração e dizer: Senhor, eu também estou precisando disso. Ou Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude nisso. Eu posso, no meio do meu trabalho, parar com a dificuldade, uma ansiedade ou algum problema que eu sinto no coração e dizer: Senhor, eu estou precisando que o Senhor me ajude. Que o Senhor faça isso, ou que o Senhor me ajude a me concentrar no trabalho. Isso não é inútil para Deus, pelo contrário. Eu sei que Ele está ali diante de mim, eu sei que Ele está trabalhando ao meu lado. Então Deus está assim também conosco, mas também está quando a gente peca. Não é simplesmente, porque Deus sabe de tudo. Não, é porque Deus também está ali em tudo. Deus também está ali vendo. Deus está vendo todas essas coisas. Deus está vendo quando a gente faz algo errado no trabalho e não quer contar nada para ninguém. Deus também está vendo isso. Então a onipresença de Deus significa que Jesus estivesse fisicamente aqui. Eu duvido muito. Duvido muito. Duvido muito mesmo. Eu duvido muito se a gente oraria, falaria com Cristo da forma que a gente fala. Se Ele realmente estivesse fisicamente aqui. Mas essa é a questão. Ele está aqui. Ele fala com o seu povo. Ele ensina o seu povo. Ele anda no meio da igreja. Então, a consciência de Deus ser onipresente afeta em tudo. Oração, vida cristã, conforto, culto, louvor, oração, tudo. Tudo. Tudo mesmo. Vamos ver algumas passagens. Vamos voltar para Salmo 139, versículo 7 ao 10. Versículo 7 ao 10.
Salmo 139, versículo 7 ao 10. Pode ler, Sidney? Ou seja, nós não podemos fugir de Deus. Ou seja, nós não podemos fugir de Deus. Nós não podemos fugir da face do Senhor. Aonde a gente vá, onde a gente esteja, Deus está lá. Vamos para Jeremias 23, 23 ao 24. Jeremias 23, versículo 23 ao 24. Jeremias 23, versículo 23 ao 24. Diz assim: Sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos, de modo que eu não o veja? Ou seja, são perguntas retóricas. Deus usa de uma forma muito específica, perguntas retóricas para trazer a resposta para a gente. Deus espera que a gente conclua isso. A primeira pergunta é: Deus é Deus de perto ou de longe? Os dois. E a segunda pergunta: pode alguém se ocultar em esconderijos de modo que eu não veja? Não. Porque, diz o Senhor, não encho eu os céus e a terra? Sim. O Senhor enche os céus e a terra, ou seja, Ele está presente em todos os lugares. Como? Não sei. Como? Não sei. Por isso que eu disse, é aqui que Ele, de uma maneira muito assombrosa, Ele distancia a gente dele. Porque é algo tão característico dele que a gente não sabe como. A gente não entende exatamente como. Mas é algo que Ele mesmo diz. Certo? Então, como nós vivemos a partir disso? Como eu disse, para o cristão, a onipresença de Deus infunde grande confiança. Grande confiança. Deus sabe. Deus está vendo. Deus está com a gente. Conforto. Conforto. Deus está com a gente. Deus está muito com a gente. Eu falo disso porque, se vocês não sabem, alguns podem saber, eu também já sofri um bom tempo com depressão. E eu disse, essa doutrina para mim é muito valiosa. Porque foi ela que me tirou desse estado extremo. Foi eu saber que Deus está comigo. Em nenhum momento essa doutrina saiu da minha cabeça. Foi ela que me sustentou. Eu dou graças a Deus pela minha esposa hoje. No caso, no tempo era minha noiva. Muito agradecido pela minha mãe. Por alguns irmãos e algumas pessoas que se atentaram a isso, mas especificamente ao Espírito. Que eu só não me desesperei mais, eu só não pus fim à minha vida por causa dessa doutrina. Por causa de Mateus 28, 20. Que às vezes nós utilizamos para missões, nós utilizamos para muita coisa. Mas aquele versículo que explicava essa doutrina, para mim é muito valiosa. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação. Ponto. E claro que puxa muitas outras coisas de Deus. Puxa a sua fidelidade, puxa tudo, porque um atributo vai puxando o outro. Então por isso eu quero que vocês gravem muitas coisas sobre os atributos de Deus na cabeça de vocês. Porque é o fato da gente conhecer a Deus que vai nos manter em pé. Então Deus está presente. Deus está conosco. Deus nos conforta.
e também nos impõe temor. Porque essa doutrina, quando a gente vai pecar, seja por palavras, omissões, seja por qualquer outra coisa, seja por questões que a gente diz, mas faz parte da minha personalidade, Deus está pouco se lixando para a sua personalidade. Deus está pouco se lixando para como você é, a sua personalidade. Você precisa se arrepender. Por quê? Porque Deus está vendo ali. E o problema da personalidade pecaminosa não é porque você nasceu assim, é porque você se mantém assim diante de Deus. Então nós precisamos ter essa consciência de que se eu estou pecando diante de Deus, eu preciso usar isso ao meu favor. Eu preciso usar isso ao meu favor. Deus dá seu atributo para nós, essa consciência de Deus estar presente, para que a gente possa refrear o pecado. Pois eu não estou fazendo na frente de ninguém mais do que o próprio Deus, de ninguém mais do que o próprio Senhor, que é santo, terrível, poderoso. Então o nosso Deus é onipresente. Isso deve nos dar temor quando for pecar, nos dá conforto na hora da tribulação e nos dá confiança na hora da oração. Nos dá confiança na hora de evangelizar, por exemplo. Deus é uma pessoa muito temerosa de aparecer. Ninguém vê, mas quando eu vou pegar aqui, minha mão está assim. Literalmente, eu preciso me agarrar. Por isso vocês veem muitas vezes eu me agarrando. Porque minha mão fica tremendo. Então eu tenho muito temor de falar em público. Mas por que eu falo em público? Então eu tenho muito temor de falar em público. Mas por que eu falo em público? Por que minha primeira pregação foi, por exemplo, pregando sobre Apocalipse 20:11, com um cara na minha frente, quase encostando um facão no meu nariz? Por causa da onipresença. Porque Jesus está ali comigo. Porque Ele é o dono disso tudo. E por isso que nós podemos sair em Tianguá e dizer, se arrependa. E a pessoa não sei o que pode se irritar, se arrependa. Creia em Jesus. É a sua única salvação. É o seu único porto seguro. É a sua âncora da sua alma. Jesus. E mesmo que a pessoa se irrite, mesmo que a pessoa ameace, ponha um facão no seu rosto e ameace lhe espancar. Nós precisamos nos manter firmes. Nós precisamos sair de porta em porta, confiantes, porque Ele está com a gente todos os dias. Enquanto nós fazemos discípulos, enquanto nós estamos em casa, em qualquer situação. Então cada crente, do maior ao menor, deve se beneficiar da onipresença de Deus. Porque é uma coisa extraordinária e muito benéfica para nós. E para o incrédulo, a onipresença de Deus deve infundir também terror. Porque não há possibilidade de esconder-se ou escapar da sua presença. Os ímpios, quando dizem que Deus está com eles, isso era para dar muito medo para eles. Porque Deus está vendo a pornografia, a sexualidade, as drogas, Deus está vendo as mentiras, a falsidade, a fofoca, Deus está vendo tudo isso. Deus está contemplando cada pecado. E por último, Deus é onisciente. O que isso significa? Paul Washer define assim: a palavra onisciente é a verdade de possuir ou tem todo o conhecimento. A onisciência de Deus significa que Ele possui conhecimento perfeito sobre todas as coisas, no passado, no presente e no futuro. Imediatamente, sem esforço, simultaneamente e exaustivamente. Ou seja, Ele conhece todas as coisas, tudo, sem se esforçar, ao mesmo tempo e exaustivamente. Não há nada oculto para Deus. Não há jamais a mínima diferença entre o conhecimento de Deus e a realidade. Ele não apenas sabe todos os fatos, mas Ele os interpreta com perfeita sabedoria. Esse aqui é um atributo magistral. Muito profundo. Esse aqui é um atributo magistral. Muito profundo. É por causa disso aqui, inclusive, que Paulo ele louva a Deus. Quando a gente lê Romanos, Paulo vai dizer, cara, a forma como Deus conduziu todo o plano da redenção é inexplicável. É profundo
é grande, é imenso, é perfeito, a ponto de Paulo apenas louvar a Deus. Como ele vai fazer a salvação dos judeus? Como ele fez a nossa salvação? Como ele fez uma obra tão esplêndida na cruz? E como ele conseguiu traçar todas as coisas? Isso é gigante, imenso. Como ele conduziu toda a história da criação para culminar em uma pessoa. Como ele conduziu genealogias, nascimentos, guerras, povos, pessoas. E se você prestar atenção em Mateus 1 e Mateus 2, você vai ver isso muito claro. Você vai ver em Mateus 1 e 2 como Deus é sábio em conduzir as situações de risco. Porque quando você vai para Mateus 2, versículo 1, você vai ver os sábios indo atrás de Jesus. Você vai ver o diálogo quando os sábios contam a Herodes. E Herodes entra em pânico porque é uma ameaça a ele e a Jerusalém. E você vai ver como os magos vão atrás e Deus começa a manipular as situações. Porque os magos vão até Jesus. Lá os magos são avisados por um anjo que Herodes estava querendo matar, então eles vão por outro caminho. Depois José é alertado, então ele vai para outro lugar. De lá, Herodes, ele ainda tem medo do imperador que subiu, então o anjo manda ele para outro lugar, para Nazaré. Ou seja, Deus vai conduzindo as situações e conduzindo as coisas de uma maneira muito sábia, ao ponto de preservar muito bem o seu filho. E isso é sabedoria. E isso é conhecer muito bem as pessoas que estavam ali também. Deus conhecia as intenções de Herodes antes dos magos conhecerem, porque quem foi que avisou das intenções de Herodes? Deus. Deus diz que Herodes estava querendo matar o menino. Então Deus vai lá e avisa. Está querendo matar o menino. É Deus que vai e diz, olha, ele está atrás do menino, foge para tal lugar. Então a sabedoria tanto de conduzir as situações, como o conhecimento do coração do homem, dos imperadores. Então Deus vai lá e avisa. Está querendo matar um menino. É Deus que vai e diz, olha, ele está atrás do menino, foge para tal lugar. Então a sabedoria tanto de conduzir as situações, como o conhecimento do coração do homem, dos imperadores, dos fariseus. Às vezes nós passamos por esse capítulo e a gente não percebe isso. A gente só nota, como Jesus cumpriu aqui a promessa, olha como eles depositaram louvor a Deus. Não, ali é uma manifestação da providência divina por meio da sabedoria de Deus, por meio do seu conhecimento. E tamanho é o seu conhecer. Vamos para Daniel 2, 20 ao 22. Diz assim, dizendo, bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E vamos para o versículo 23. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste. O que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Especificamente, a oração de Daniel é baseada na onisciência de Deus. Porque ele é a fonte da sabedoria, dos sábios, do entendimento dos inteligentes e governa as coisas.
Ele que põe, tira, estabelece e não estabelece. O nosso Deus é um Deus que controla as coisas com entendimento. Vamos para Jó 37, versículo 16. Jó 37, versículo 16. Jó 37, versículo 16. Versículo 16, assim. Será que você sabe algo sobre o equilíbrio das nuvens e sobre as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Vou repetir. Será que você sabe algo sobre o equilíbrio das nuvens? Então ele faz uma pergunta bem específica. Você sabe pelo menos como é que funciona? Como é que as nuvens estão ali funcionando? Por que elas estão ali? Por que elas se mantêm ali? E depois, e sobre as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento. Ou seja, não tem erro, não há nenhum problema, não há nenhuma imperfeição. Ele diz sobre as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento. Então, nosso Deus tem conhecimento que é perfeito, íntegro, completo, sem mancha. A gente tem esse problema. A gente se esquece. A gente não sabe nem como é que a gente funciona. A gente não sabe nem como nós somos direito. Mas Deus sabe. Deus entende perfeitamente como nós somos. Como a criação é. Como ela funciona. Deus tem um conhecimento perfeito. E como nós vivemos diante disso? Para o cristão, a onisciência de Deus infunde grande confiança e conforto. Deus conhece as nossas necessidades. Ele entende as nossas tribulações e nos deu a sua infalível palavra para nos guiar por toda a nossa vida. Deus conhece os nossos problemas, necessidades, tribulações, dificuldades. Deus também conhece o que nós estamos. Se Deus conhece todas as coisas, por que a gente ora? Porque a oração não é para inflar o ego de Deus. A oração fala mais sobre nós do que Deus. A oração fala de como nós amamos mais a Deus, como nós caminhamos mais com Deus, como nós convivemos mais com Deus. A oração não é uma demonstração pública somente da grandiosidade de Deus. A oração é uma demonstração de como nós somos diante de Deus, como nós alimentamos isso. Então, muitas vezes as pessoas perguntam por que nós devemos continuar orando se Deus Ele não me atende. Porque a oração, em primeira instância, não fala sobre atender pedidos. Por mais que Deus atenda, por mais que Deus use esse meio para atender pedidos. A oração é um meio de amizade, de conversa. Por isso que orações jamais devem ser repetidas. Porque a oração, em primeira instância, não fala sobre atender pedidos. Por mais que Deus atenda, por mais que Deus use esse meio para atender pedidos. A oração é um meio de amizade, de conversa. Por isso que orações jamais devem ser repetidas, tão vazias. Porque nossa conversa com os outros nunca são assim. Nossa conversa com os outros são mais delongadas. Nossas conversas com os outros são sobre anseios, necessidades, alegrias. E nós tratamos a oração como tudo, menos sobre isso. Se você... Uma coisa que era dita sobre a oração de Spurgeon é que diz assim: vocês acham que a pregação do Spurgeon é maravilhosa porque vocês não ouviram ele orando. É como se Deus estivesse ali ao lado dele. Todo mundo falava isso. O Leonard Ravenhill, mais velhos. E ambos os relatos eram a mesma coisa. Assim, o que mais surpreendia a gente no tabernáculo, quando o Senhor Spurgeon era vivo, não eram as suas pregações, eram as suas orações. De como ele orava diante de Deus, como se ele estivesse ali, tivesse todo o poder para realizar aquilo, pois ele tem, e de como ele conhecia todas as coisas.
Então, a oração fala mais sobre o que nós temos com Deus. Então, a questão de Deus conhecer todas as coisas não nos impede de orar, não nos desmotiva, ao contrário, motiva, porque Ele já sabe. E isso facilita a nossa aproximação dele. Então, quando vocês forem orar, percebam que todos os 3 pontos eu estou enfatizando muito isso, porque é muito importante. É muito importante a oração. Então, orem com mais confiança. Deus está ali, Deus sabe o que você vai pedir. Então, seja sincero. Converse. Deus, converse. Adore a Deus. Confesse seus pecados, suas necessidades. Tudo isso com absoluta sinceridade e com temor. Por último, para o incrédulo, a onisciência de Deus infunde terror, porque Deus julgará cada homem de acordo com seu perfeito conhecimento acerca de todos os fatos. Nenhum pecado será escondido ou esquecido. Cada criatura, cada obra e cada pensamento está diante dele como um livro aberto. As pessoas estão nuas diante de Deus. Isso é dito em Hebreus. Ou seja, não tem nada escondido. Não tem nada ali que esteja oculto a Deus. Não tem nada que você possa esconder do Senhor. Deus sabe. Amém? Amém? Vamos orar? Alguém tem alguma pergunta? Ficou claro as coisas? Amém. Tem alguma pergunta? Em relação à presença de Deus, quando a gente fala sobre a condenação, né, ao inferno, a entendimento que tem é a ausência da presença de Deus, né? Então, como é que se relaciona isso em relação à presença de Deus? Mesmo já ter afirmado que ele está em todos os lugares, quando ele for condenar alguém do inferno, toda a sua presença será retirada de lá. Como é que funciona? Deixa eu te mostrar onde é que isso aí está baseado. Vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Segundo Tessalonicenses 1, versículo 9. Pode ler? Segundo Tessalonicenses 1:9. Isso. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E aí? O que esse texto está dizendo? Especificamente que aqueles que... Versículo 8. Versículo 7, para ser mais claro. E que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. E como é que ele vai se manifestar? Com seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra 2 tipos de pessoas. Primeiro, contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de Nosso Senhor. São os 2 tipos de pessoas. São aqueles que nunca ouviram o Evangelho e são aquelas pessoas que ouviram o Evangelho, mas não acreditam. Então está falando da vinda de Jesus, está falando de como Jesus vai iniciar o seu julgamento, para quem vai ser o seu julgamento. Aí ele diz, estes quem? Esses 2 tipos de pessoas sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Certo? Então o texto é muito claro quando ele diz o seguinte: estes vão sofrer a penalidade eterna de destruição. Ou seja, aqui a gente já descarta aquela doutrina errada de dizendo da destruição da alma. Certo? Que a pessoa chega destruída, não existe mais. Se é uma destruição eterna, então é eterna. Então ali é alguma coisa mais que não vai acabar, algo que vai ter contínua, certo? Então a Bíblia às vezes fala de destruição, de segunda morte e tudo para colocar dentro da eternidade. E aí qual tipo que vai ser esse tipo de destruição?
banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E aqui eu preciso definir. Dentro da Escritura, quando se fala da face do Senhor, está falando de um ato de favor. Está falando de Deus estar atento às suas necessidades. A face do Senhor é muito retratada dessa forma, como se fosse a sua parte amorosa voltada para o seu povo. Seus olhos estão sobre o seu povo. Muitas expressões assim em Salmos, se vocês se lembram que eu já citei um pouco nas exposições. Então a face do Senhor é a sua face de favor para o seu povo e da glória do seu poder, a manifestação grandiosa. Por quê? O que ocasiona essa manifestação da face do Senhor e da glória do seu poder? Versículo 10. Quando ele vier naquele dia, está com D maiúsculo, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Ou seja, a manifestação da face do Senhor para o seu povo é um motivo para ele ser admirado e ser glorificado. Certo? É isso aqui que eu quero explicar para vocês. Então, as pessoas quando olham para esse versículo, elas vão afirmar, não, quando as pessoas forem para o inferno, tá vendo? As pessoas serão banidas da presença de Deus. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo da face do Senhor, de contemplar sua face, ou seja, de estar numa disposição amorosa, uma presença graciosa, com seu favor. E os ímpios não terão isso. E por isso que o inferno é tão desgraçado. Justamente porque eles serão banidos de todo favor, amor, comunhão, proteção, providência de Deus. Porque também se nós formos para o Apocalipse, as pessoas estarão sendo destruídas diante do Cordeiro. E ali quando se fala de diante, está falando justamente que também estão na presença do Cordeiro. Entendeu? Então as pessoas às vezes olham para esse texto e dizem, não, as pessoas lá no inferno, o inferno, porque Deus não está lá. Não, não é isso. O inferno é que, inferno é inferno porque Deus está lá. Mas Ele não está com a face de graça, nem uma face amorosa, nem uma face de favor, de proteção. Ele está com a face de ira, de julgamento, de condenação, de destruição. Por isso que o inferno é o inferno. Exatamente. Deus ali vai demonstrar o quanto é o seu poder para eles, só que de uma outra forma. Por isso que o inferno é tão miserável. Deus também está no inferno, só que em uma face de julgamento. Eu acho que essa questão da corrente, quando a gente pensa que no inferno, Deus ele não vai fazer justiça. Exatamente. Então, é interessante também quando não leva certo se somente ele pede para Deus tratar os pecados dele segundo a justiça dele. exatamente. Exatamente. Então, o inferno, Deus também está lá, só que de uma forma que a gente mais não quer ver, que é Deus não nos amando, não nos favorecendo, não cuidando de nós, mas só punindo a sua condenação. Certo? Deu para ficar claro? Deu para entender o contexto, ler do texto e tudo? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela tua graça.